dois gigantes. Conto de tradição oral turco. Dizem que nas longínquas terras da Turquia existia um grande lago chamado Campo dos Gigantes. Mas por que um lago se chamaria campo? Há muitos e muitos anos, naquele lugar, não havia lago nem água alguma. Lá vivia um camponês muito pobre que cultivava seu pedacinho de terra, um terreno pequeno de onde ele tentava tirar o sustento da sua família. Ao lado do terreno, porém, havia um campo enorme. Esse campo estava abandonado. Diziam que era mal assombrado e por isso ninguém ousava pisar ali. O camponês, coitado, não se conformava. Poxa, eu aqui tentando trabalhar sem parar, tendo que extrair tanto desse pedacinho de terra, e bem ao meu lado, esse campo imenso desperdiçado. Um dia, afinal, decidiu atravessar sua cerca e entrar no tão temido terreno. Olhou para todos os lados, silêncio completo. Ali não havia ninguém. E que imensidão de terras! Mas tão abandonadas. Bem, pensou o camponês, se eu cultivar um pedacinho de terra aqui no canto, ninguém vai notar. Primeiro, porém, é preciso livrar-se dessas pedras. E assim, pensando, pôs a mão na obra. Mas nem bem ele arrancou a primeira pedra do chão, apareceu diante dele 7 figuras enormes, gigantescas, os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, olharam para ele e disseram com voz de trovão: "O que está fazendo aqui? Nos diga, o que veio fazer aqui?" Eu? Respondeu o camponês, assustadíssimo. Eu só estava aqui tirando as pedras e quase acreditou que no que ouvia em seguida. Se é assim, nós vamos te ajudar. Vamos ajudar você. E naquela mesma hora, puseram-se a arrancar as pedras do chão e com tanta rapidez que dali a alguns minutos não havia uma só pedrinha no chão. Logo depois que terminaram o serviço, assim como surgiram, simplesmente desapareceram. O camponês mal podia acreditar no que tinha acabado de presenciar. Voltou para sua casa e nem teve a coragem de contar a ninguém o que acontecera. Na manhã seguinte, ele criou coragem e ultrapassou novamente a cerca que separava os dois terrenos. Olhou em volta com os olhos assustados, ninguém à vista. Era preciso agora arrancar os tocos e os paus podres. Então, imediatamente, ele se pôs ao trabalho. Mas nem bem ele tirou o primeiro toco do chão, apareceram diante dele
14 figuras enormes e gigantescas. Os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens. Olharam para ele com voz de trovão e disseram: O que você está fazendo aqui? Nos diga, o que veio fazer? Nada, respondeu o camponês de novo assustado. Eu só estava arrancando os tocos. De novo, se surpreendeu com o que ouviu em seguida. Se é assim, nós vamos te ajudar. Vamos ajudar você. Imediatamente, puseram-se a arrancar os tocos e paus do chão. E com uma rapidez tão grande que dali a pouco não havia um só galinho no chão. O camponês foi para casa e dessa vez conseguiu contar à sua mulher o prodigioso acontecimento. Pela madrugada, ela disse, nunca mais volte lá. Isso é feitiçaria, marido. É um perigo para todos. Você deveria ter medo. Ora, medo? Parece que até esses gigantes estão bem intencionados. Não, eu não vou desistir agora. E assim, respirando fundo, entrou no campo mais uma vez no dia seguinte. Decidido, pôs-se a arrancar o mato. Mas nem bem arrancado a primeira raiz do chão, lá estavam eles novamente. E agora apareceram diante dele 21 figuras enormes e gigantescas. Os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens. Olharam para ele e disseram com voz de trovão: O que está fazendo aqui? Nos diga, veio fazer o que aqui? Bem, dessa vez estou arrancando o mato, respondeu o camponês com a calma na voz, pois sabia o que aconteceria depois. E, de fato, não se surpreendeu com o que viu em seguida, pois em uníssono disseram com voz de trovão: Se é assim, nós vamos te ajudar. Vamos ajudar você. E num piscar de olhos, deixaram a terra livres de qualquer erva daninha. No dia seguinte, ele voltou ao campo com um rasteiro. E nem bem ele fincou o arado no chão, apareceram diante dele 28 figuras enormes, com os pés no chão, a cabeça nas nuvens. Disseram com voz de trovão: O que está fazendo aqui? Nos diga, veio fazer o que aqui? Eu vim arar a terra, respondeu o camponês tranquilamente. E é claro, já sabia a resposta que viria em seguida. Se é assim, nós vamos te ajudar. Vamos ajudar você. E imediatamente os gigantes puseram-se a arar o chão. Para isso, nem precisaram de rastelo. Bastava enfiar na terra os seus enormes dedos e mãos e logo o terreno estava todinho arado. O camponês mal cabia em si de tanto contentamento. No outro dia, ele levou para lá sacos e mais sacos de trigo.
E já prevendo o que iria acontecer, deixou cair sulco no arado daquela terra, um grãozinho do cereal. Então, apenas esperou pela potente voz e uníssono das figuras gigantescas que imediatamente surgiram diante dele. Dessa vez, 35 gigantes. O que está fazendo aqui? Nos diga, o que veio fazer aqui? Eu estou plantando sementes de trigo, respondeu o camponês, sem esconder o contentamento na voz. Se é assim, nós vamos ajudar. Vamos ajudar você. E em poucos minutos, os gigantes semearam o campo inteiro. Que maravilha, pensou o camponês. Agora é só deixar agir a natureza e ver o trigo crescer. Com efeito, dali a alguns dias o trigo começou a brotar e a crescer e encher-se de espigas. O camponês ia todo dia para lá e ficava cada vez mais admirado com a sua plantação. As espigas logo foram amadurecendo e dourando. Não havia no mundo uma plantação de trigo como aquela. Quase às vésperas da colheita, porém, o camponês precisou resolver alguns negócios na cidade. Chamou então seu filho e disse: Hoje é você quem vai vigiar nossa plantação. Não é preciso fazer nada, mas é preciso ficar de olho, pois podem aparecer curiosos, ladrões. E aí podemos perder toda essa maravilha que nós temos agora. Fique atento. O rapaz lá se foi e permaneceu sentado, observando a plantação. As horas foram passando e ele olhando o trigo, até que foi se sentindo inebriado por aquelas espigas gorduchas, douradinhas. Elas já estavam praticamente prontas para serem colhidas, pensava. E então lhe veio uma vontade terrível de experimentar um grão. E se eu experimentar um grãozinho só? Ninguém nem vai perceber. Mas nem bem ele arrancou aquele único grãozinho de trigo e levou à boca, apareceram diante dele 42 figuras enormes e gigantescas. Os pés sobre a terra e a cabeça sobre as nuvens. Olharam para ele e disseram com voz de trovão: O que você está fazendo aqui? Nos diga, o que veio fazer? Eu? Respondeu o jovem assustadíssimo. Nada. Eu só estou experimentando o trigo. E logo eles disseram: Se é assim, nós vamos ajudar. Vamos ajudar você. E prontamente os gigantes puseram-se também a arrancar e comer o trigo. E tão bem experimentaram cada grão, cada bago, cada feixe, que logo não restava um só grãozinho em todo o campo. Ai, meu Deus, que estrago! Murmurou o jovem atônito. Meu pai vai ficar uma fera. Melhor eu fugir para a cidade, senão o meu castigo será pesado.
Quando o camponês chegou em casa, encontrou a mulher preocupada com o filho. Marido, nosso filho não voltou para casa? Ela choramingando, desesperada. Vamos até o campo, marido, vamos buscar o nosso menino. Ao chegar lá, os dois se depararam com aquela catástrofe. Toda a plantação destruída. Logo imaginaram que o pior teria acontecido com os jovens. Desolados, começaram a chorar. Mas nem bem a primeira lágrima deles tinha caído no chão. Apareceram diante deles 49 gigantescas figuras. Os pés sobre a terra, a cabeça sobre as nuvens. Olharam para ele e disseram com voz de trovão: O que vocês estão fazendo aqui? Nos diga, o que vieram fazer aqui? Ora, que pergunta! Responderam os dois em uníssono, não se importando com mais nada. Não vê que estamos chorando? Chorando nossa perda, nossa infelicidade, a desventura dessa nossa vida. E logo com que ouviram, as vozes de trovão soaram. Se é assim, nós vamos ajudar. Vamos ajudar vocês. E assim, os 49 gigantes se puseram a chorar. Chorar e chorar e chorar copiosamente. E choraram tanto, com suas lágrimas gigantescas, que tudo foi se inundando. Logo, aquele enorme campo transformou-se em um enorme lago. E foi assim, e não sobrou nada do campo, nem camponês, nem camponesa. Só sobrou o rapaz que tinha fugido para a cidade e que nunca mais se esqueceu do que lhe tinha acontecido. E dizem que contou essa história a seus filhos, e estes aos filhos deles e aos filhos dos filhos deles, para que nunca se esquecessem de que coisas assim podem mesmo acontecer. O campo dos gigantes.